Graça e paz, bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo, que bom ter você com a gente, tá bom? Se você está entrando pela primeira vez, gente, que bom, muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, claro, você está entrando a primeira vez, não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para você ter acesso a qualquer conteúdo que a gente colocar aqui. Canal Colégio do Discípulo, onde a gente está sempre falando de Bíblia, tá bom? E hoje não vai ser diferente. Para você que está sempre dando aquela moral, já é inscrito, não deixe também de deixar seu like, tá bom? De compartilhar, comente, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que traz muita divergência, interpretações diferentes e muito debate bíblico. A igreja passará pela grande tribulação? É o assunto que nós vamos tratar aqui no canal hoje. Então, fica até o final desse vídeo, vai ser muito bom. Se você tem uma opinião que seja a mesma ou que seja diferente, deixa aí nos comentários, tá bom? E vamos juntos sendo edificados pela palavra de Deus. O que é grande tribulação? Quando ocorrerá? E a igreja passará por ela? Vamos ver isso aqui juntos. O que é a grande tribulação? A grande tribulação é o derramamento da ira de Deus sobre a terra. É diferente de toda tribulação, de toda aflição ou perseguição já ocorrida na história, tá? Mateus 24, 21, no sermão profético de Jesus, ele diz, falando da grande tribulação, Jesus diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Nós vemos também falar sobre isso no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. E no profeta Daniel, no capítulo 9, nós vemos as 70 semanas proféticas de Daniel, e nós entendemos então, nós que somos pentecostais, dispensacionalista, pré-tribulacionista, nós entendemos então que essa grande tribulação, ela está destinada ao povo judeu, tá bom? Conforme nós vemos em Daniel e nós vemos também em alguns trechos de Apocalipse, tá? Eu vou deixar aqui duas dicas muito boas para você, tá? Para te ajudar, tá bom? Temos aqui da Central Gospel, da editora Central Gospel, grandes temas do Apocalipse, tá? Uma perspectiva profética impressionante dos últimos tempos. Ele é do autor pastor Joá Caetano, que é comentarista da Central Gospel. Muito bom, e ele é de linha pentecostal. Ele fala da vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, o anticristo, a grande tribulação, as duas testemunhas, 144 mil, o Cordeiro de Deus, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, o Armagedon, o milênio, o juízo final. Qual será o nosso destino? Céu ou inferno? E por último fala da sociedade secreta, tá bom? É do pastor Joá Caetano, tá? Muito bom, mas esse aqui ele só trata mesmo da linha pré-tribulacionista. Mas tem esse aqui também, da CPAD, que, ó, vocês podem ver, ó, eu já faço bom uso dele, tá? É muito bom, sensacional esse trabalho aqui. É o Guia Profético para o Fim dos Tempos, tá? Da CPAD. Ele que é escrito pelo autor Timothy Jones, que é um escritor premiado, tá? E tem grau de bacharel e mestrado em literatura bíblica e ministério pastoral, bem como doutorado em liderança educacional e muita outra coisa. Eu não vou ficar falando só dele. Duas coisas que eu acho muito bom nele, eu vou brevemente colocar ele na playlist sobre livros, mas duas coisas que eu acho muito bom nesse livro e acho que vale a pena você comprar, além do preço e da qualidade, estou trabalhando para a CPAD, é que ele trata de todas as interpretações, tá? E ele trata não só de Apocalipse, mas de todos os textos escatológicos, bem como o livro de Ezequiel, o livro de Daniel, os sermões proféticos de Jesus, tá? Então, tá aí duas dicas boas para você se inteirar um pouquinho sobre o tema que a gente está falando hoje, tá bom? Então, a grande tribulação é isso.
é o derramamento da ira de Deus, que tem por destino o povo judeu, tá? Mas obviamente que isso tem consequências em todo o mundo. Tá bom, mas quando ocorrerá? Bom, segundo a Bíblia, ocorrerá após a manifestação do anticristo, né? Inclusive ele que acarretará, né, na grande perseguição do povo judeu e tudo mais, e também com o arrebatamento da igreja. Quando nós vemos a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, Paulo diz: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então veja que ele fala do iníquo. O iníquo é o anticristo. E ele fala que há um que o impeça. Quem é esse um que impede a manifestação do iníquo, do anticristo? Alguns falam que é o Espírito Santo. Eu não interpreto que seja o Espírito Santo, porque na minha visão o Espírito Santo ele não será tirado. Alguns interpretam que a igreja será tirada e por isso o Espírito Santo será tirado da terra e então o anticristo se manifestará. Eu não creio que o Espírito Santo será tirado da terra com a igreja. O Espírito Santo ele já estava na terra pairando sobre as águas quando a terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo ele é o Espírito de Deus que é onipresente. Ele transcende tempo, espaço. Por isso que o salmista diz: para onde fugirei da tua face? Para onde me esconderei do teu espírito? Se eu subir ao céu, tu está lá. Mas se eu forrar minha cama no inferno, lá tu também está. Então o que eu acho que vai acontecer é que pelo fato da igreja ser arrebatada, essa plenitude do Espírito Santo, essa ação plena do Espírito através da igreja, porque note que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele não habitava, o Espírito Santo ele tomava uma pessoa e se retirava. Após a morte de Jesus, Jesus nos aproximou de Deus, nos deu legalidade, nos justificou do pecado e agora o Espírito Santo ele faz morada. Então essa plenitude do Espírito Santo, como a igreja será arrebatada, ela será retirada. E isso, né, permitirá a manifestação do mal, tá bom? Então a igreja passará pela grande tribulação, que já deu uma deixa aqui, que na minha visão não, mas vamos lá. Existe a linha pré-tribulacionista, que crê que o arrebatamento ocorre antes da grande tribulação. Existe a interpretação mesotribulacionista, que crê que a igreja será retirada no meio da grande tribulação. E existe a linha pós-tribulacionista, que crê que a igreja será retirada depois da grande tribulação. Nós que somos pentecostais, tá? Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, segundo o que nós cremos, como nós interpretamos, estudamos a Bíblia sobre a linha dispensacionalismo e interpretamos a vida de Jesus através da linha pré-tribulacionista, tá? Não, a igreja não passará pela grande tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A linha pós-tribulacionista, ela crê que Jesus virá, todo olho verá, a igreja subirá nas nuvens e descerá com Ele imediatamente. E não é isso que o texto diz. O texto diz que nós seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares e ali permaneceremos. Aqui que está a chave. Nós não desceremos imediatamente com Jesus. E tem também uma outra questão que eu vou citar também desse texto aqui um pouquinho para frente. Mas 1 Tessalonicenses 5:9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não é destinada para a ira, para a grande tribulação, tá? Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus diz para a igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ora, o texto está se referindo à grande tribulação. E ele diz,
eu te livrarei da hora. Ou seja, a igreja não passará pela hora. Qual hora é essa? A hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Então a igreja não passa pelo momento da grande tribulação. Como nós vemos em Daniel capítulo 9, versículo 27, a tribulação ela é destinada para Israel, porém, terá efeitos globais, como nós vemos em Apocalipse, derramamento das taças, da ira de Deus, como tudo isso terá sim consequências pelo mundo. Todo aquele que não aceitar Jesus Cristo, ele sofrerá as consequências, assim como o inferno. O inferno é feito para a igreja? Claro que não. O inferno foi feito para o homem? Claro que não. A Bíblia é clara em dizer em Apocalipse que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Só que pelo pecado, pelo fato de não aceitar Jesus, muitos serão lançados também no inferno. Daniel capítulo 9, versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ora, está falando de Israel, tá bom? Então a igreja não está destinada a passar pela grande tribulação. Jesus prometeu livrar a igreja. Voltando para o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, o termo usado aqui, arrebatado, é harpazo, que significa rápido, significa ser tomado, tirado com força. A igreja será arrancada com mão forte dessa terra. Tá? Em João capítulo 14, versículo 1 ao 3, Jesus prometeu levar-nos para o céu. E na visão pós-tribulacionista, a igreja não vai para o céu. A igreja sobe até as nuvens e desce com Jesus. Então eu pergunto, qual será essa hora que a igreja vai para o céu? Conforme a promessa de Jesus em João capítulo 14. Em Apocalipse do 1 ao 4, nós vemos a igreja. Depois, João sobe para o céu, simbolizando a igreja arrebatada, e depois nós não vemos mais a igreja. A igreja só aparece nos capítulos 20 em diante, reinando com Cristo no milênio. Durante todo o texto das tribulações, do derramamento da ira de Deus, da manifestação do anticristo, nós não vemos a igreja em Apocalipse. Nós só vemos a igreja no céu e depois a igreja descendo com ele para reinar no milênio. Então a igreja passará pela grande tribulação? Evidente que não, tá bom? Deus abençoe sua vida. Eu espero você até os próximos vídeos. Fique na paz. Um abraço.